depois de garantir que Vladimir Putin não seria preso caso viesse ao Brasil para o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, emitiu uma ordem de prisão contra Vladimir Putin por crimes contra a humanidade. Pode até discutir o mérito dessa decisão, que foi uma decisão meio política, mas não importa. O Brasil assinou, subscreveu o Estatuto de Roma em 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional. E foi ratificado em 2002 pelo Brasil e, portanto, lá no primeiro ano, já no primeiro ano do mandato do presidente Lula, já começou a funcionar o Tribunal Penal Internacional. Muito bem, o Brasil é subscritor e tem obrigação de cumprir as decisões do Tribunal Penal Internacional. Pois bem, depois de dizer, então, que o Putin não seria preso, mesmo que o Tribunal Penal Internacional tivesse emitido uma ordem de prisão, o presidente Lula se fez de desentendido e disse que não sabia que existia um Tribunal Penal Internacional. Ô, louco! Porém, o próprio Lula já defendeu o fortalecimento do órgão durante o seu primeiro mandato, em 2004. Então ele esqueceu. Naquela ocasião, o petista se comprometeu a complementar a legislação brasileira segundo diretrizes do tribunal e a buscar o fortalecimento do Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o tribunal. Bom, vamos fazer um giro rápido aqui e depois a gente retorna. Tribunal Penal Internacional. O Lula disse, Ricardo Rous, que não vai cumprir a decisão, depois disse que não sabia bem se o tribunal existia, depois ele falou que estava pensando em sair dos tribunal, porque afinal de contas nem a Rússia nem os Estados Unidos subscreveram e, portanto, elas não obedecem a esse tribunal. Então, para punir e executar a prisão do Vladimir Putin, presidente da Rússia, caso ele viesse ao território nacional, o Tribunal Penal Internacional não serve. É isso? É isso. É impressionante a disfarçatez do presidente Lula, porque no primeiro mandato dele, ele já falou sobre o Tribunal Penal Internacional, especificamente sobre o Estatuto de Roma, em 2004, que queria, inclusive, mudar alguma legislação no Brasil e tal, para se adequar a esse Estatuto de Roma, que deu origem aí ao Tribunal Penal Internacional. Agora, mais recentemente, para não dizer que em 2004 foi muito longe, muita coisa aconteceu na memória do presidente Lula, agora, recentemente, quando teve aquele papo todo de vacina, de Bolsonaro, de não sei o que, o Lula falou que o Bolsonaro deveria ser julgado, que ele viria ser julgado por tudo isso que ele fez na pandemia, de acordo com o presidente Lula, num tribunal internacional. Não falou taxativamente o Tribunal Penal Internacional, mas o Tribunal Internacional que ele se referia era esse, na minha opinião, com certeza. E agora, convenientemente, para tentar passar um pano ali para o Putin, que ele disse que viria ao Brasil e que não seria preso, ele quer, então, sair do tribunal, que esse tribunal já não serve mais. É óbvio, o Lula sempre tentando passar pano para aqueles amiguinhos dele, para aqueles que ele protege, para aqueles que ele acha que são bona gente. E esse é o presidente do Brasil, gente. Carol Curimbaba, presidente Lula, primeiro disse que não ia cumprir a ordem do Tribunal Penal Internacional. Foi firme. Firme. Depois ele disse que não lembrava que existia o Tribunal Penal Internacional. E depois ele disse também que cogitava retirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional, mesmo que isso venha a trazer consequências ruins do ponto de vista diplomático e geopolítico para o Brasil. O argumento é que Estados Unidos e Rússia não participam. Então, ele não gosta do Tribunal Penal Internacional, muito menos dessa ordem de prisão emitida contra Vladimir Putin. Eu quero que você comente mais outra coisa. Recentemente, o mesmo presidente Lula defendeu a punição do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional pela atuação na pandemia da Covid-19. E no último mês de abril, o presidente disse que Bolsonaro um dia será julgado pelo Tribunal Internacional Penal. Então ele lembrou que existe pela atuação na pandemia. Você acha que pode ter acontecido para essa crise momentânea de memória? Quando veio o Putin, eu esqueci que existe, agora eu lembrei porque tem o Bolsonaro. O Tribunal Penal Internacional serve quando emite ordens que agradam
a corrente política? Então, né, Lula tá precisando tomar uns ômega 3 aí para ativar a memória dele. Será? Acho que a memória dele é boa, viu? Acho que é boa a memória. Né? Eu acho que não, viu, Capês? Não te cortando, cara. Lá atrás ele já falou muito que não sabia de muita coisa também, né? É verdade, realmente. Agora, o que eu sinto é que Lula, na verdade, tem uma queda danada por uns ditadores meio amalucados que temos aí no mundo, né? Vide o ditador da Venezuela, o da Rússia, o da China é também... A China é uma ditadura, mas é uma ditadura mais inteligente, porque não se mete nesse tipo de briga, nesse nível de levantar armas, né? Ela quer ficar rica, ela quer um poder mais comercial. Mas eu venho falando aqui desde as primeiras viagens de Lula. Lula escolheu um lado. É um lado extremamente arriscado, ficar ao lado desses ditadores do Oriente, China, Rússia. É uma decisão que tem gente que defende, tem gente que não. Apesar de tudo, a China é uma das maiores economias do mundo, é a segunda, mas logo mais vai ser. O que houve, Renato? A Carol está falando e você balançando a cabeça negativamente. Divide a tela. O que está acontecendo? Não. Lula não gosta de ditadorzinho. Renato, agora você vai ter que... Você balançou a cabeça, você vai ter que falar. Divide a tela aí, porque eu quero ver pau quebrando aqui, porque você... Lula tem a fé por ditador amalucado, sim. É um absurdo. Isso deixa a gente numa berlinda. Mas posso falar, mas tem uma coisa importante. Ele está olhando também na parte comercial. Vamos lá, gente. O país é uma empresa e eu preciso negociar e preciso vender meus produtos, carne e tudo mais, para outros países. Então, vamos olhar aqui para o outro lado. Vamos olhar para o copo meio cheio. De fato, a memória dele seletiva ali foi um pouco estranha. Mas, por outro lado, a Rússia hoje tem pouquíssimos países que estão alinhados com eles. Então, se eu consigo ser um dos poucos que comercializa, que faz comércio com a Rússia, eu acabo tendo uma vantagem. Ô, Rica, não estou dizendo... E os outros países... Me dá só um minutinho, Caca, pelo amor de Deus. Se a gente vai abrir mão de negociar com o resto do mundo para negociar com a Rússia, é isso que você está falando? Não. Pelo amor de Deus, então, no momento que a gente agradar a Rússia, um país que invadiu o outro, um país que está no meio de uma guerra que invadiu o outro, no momento que a gente agradar ali, nós vamos desagradar vários outros Ricardo, parceiros comerciais. Muitos países inclusive a China. Muitos países. Não estou dizendo que o Putin tem que vir para cá para o Brasil. Isso que eu ia falar, não tem problema negociar, tem que negociar. Claro, então. Precisa trazer para cá. É isso aí, perfeito. Não estou dizendo que tem que ir passar por cima da própria palavra, dizer que o Tribunal de Haia não existe. Isso aqui é um absurdo enorme. Agora, a ideia de comercializar com esses países e conseguir ter ganho comercial, bora para cima. Mas ele se coloca diplomaticamente ao lado da Rússia, não é comercial. Comercialmente, o Bolsonaro foi lá falar com o Putin para pedir... Carol, perfeito. Carol, não dá para... É indefensável aqui o ponto de falar que tá certo o que ele falou em relação ao tribunal, em relação a trazer Putin pro Brasil. Não tem defesa em relação a isso. Vai esvaziar, o que tem defesa é como que eu consigo garantir que eu tenho mais força comercial com esse país. Então o Lula fala isso, desentendido, certamente não vai aprovar isso porque tem um levante muito grande nosso, inclusive, não vai passar, mas comercialmente ele fica bem na fita. Vamos falar o seguinte, então.